Também conhecido como o caminho de caminhar sozinho, o Dokodo é um conjunto de princípios criados por Miyamoto Musashi, um famoso samurai e especialista em esgrima no Japão. Ele é um guia para viver uma vida gratificante através de autodisciplina, consciência plena e desapego. Antes de entrarmos nos princípios do Dokodo, vamos primeiro entender o contexto em que ele foi criado. Miyamoto Musashi viveu durante o século XVII, um período em que o Japão estava em um estado de constante turbulência. Ele era um ronin, um samurai sem mestre, que passou grande parte de sua vida viajando pelo país e lutando em duelos com outros guerreiros. Apesar de sua reputação como um dos maiores espadachins da história, Musashi eventualmente cansou da violência e buscou encontrar uma maneira mais pacífica de viver. Foi durante esse tempo que ele escreveu o Dokodo, que ele pretendia ser um guia para si mesmo e para outros que desejavam viver uma vida gratificante. O Dokodo é dividido em 21 princípios, cada um dos quais oferece uma perspectiva única sobre como viver uma vida gratificante. Autodisciplina. Musashi acreditava que a autodisciplina era a chave para viver uma vida gratificante. Sem ela, somos facilmente influenciados por nossas emoções e impulsos, o que pode levar a decisões ruins e falta de direção. Ao cultivar a autodisciplina, somos capazes de nos mantermos focados em nossos objetivos e fazer escolhas que estejam alinhadas com nossos valores. Consciência plena. O segundo tema é a consciência plena. Musashi acreditava que estar presente no momento era essencial para viver uma vida gratificante. Quando estamos conscientes, somos capazes de apreciar a beleza do mundo ao nosso redor e encontrar alegria nas coisas simples. Também somos capazes de reconhecer nossos próprios pensamentos e sentimentos, o que nos permite responder a eles de forma mais construtiva. Desapego. O último tema do Dokodo é o desapego. Musashi acreditava que estar apegado a posses materiais ou fatores externos era uma fonte de sofrimento. Ao deixarmos de lado nossos apegos, somos capazes de encontrar paz interior e viver uma vida mais gratificante. Aceitação. Agora que estabelecemos os temas do Dokodo, vamos dar uma olhada mais de perto em cada um dos 21 princípios. Aceitar tudo exatamente como é. Esse princípio enfatiza a importância de aceitar a realidade como ela é, em vez de tentar impor nossas próprias expectativas sobre ela. Ao aceitarmos as coisas como são, somos capazes de evitar frustrações e decepções desnecessárias. Também podemos reconhecer as oportunidades que existem em qualquer situação, em vez de focar apenas em suas desvantagens. A aceitação é uma ferramenta poderosa para alcançar a paz interior e a satisfação. Quando aprendemos a aceitar tudo exatamente como é, deixamos de precisar controlar ou mudar circunstâncias externas. Esse princípio nos encoraja a olhar para nossas vidas com uma mente e coração abertos, livres de julgamento ou concepções pré-concebidas. Ao fazer isso, permitimos a nós mesmos ver o mundo como ele realmente é, em vez de através das lentes de nossas próprias expectativas e desejos. Claro que a aceitação é mais fácil dizer do que fazer. Pode ser difícil deixar de lado nosso apego a certos resultados ou situações, especialmente quando eles não se alinham com nossa visão de vida. Mas ao praticarmos a aceitação, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento, independentemente do que a vida nos apresente. Também podemos aprender a apreciar a beleza e maravilha do mundo ao nosso redor, mesmo em meio à adversidade. Não buscar prazer por si só. Este princípio nos lembra que o prazer não deve ser nosso único foco na vida. Embora seja importante desfrutar dos prazeres da vida, como boa comida, entretenimento e companhia, não devemos nos consumir por eles a ponto de perder de vista nossos objetivos e valores. Ao evitar a busca excessiva por prazer, somos capazes de manter um senso de equilíbrio e perspectiva em nossas vidas. A busca pelo prazer é um desejo natural e humano, mas também pode ser uma fonte de sofrimento quando buscamos o prazer por si só. Frequentemente nos prendemos a um ciclo de desejo e vício. Este princípio nos encoraja a abordar o prazer com moderação e discernimento, reconhecendo que a verdadeira felicidade vem não dos prazeres externos, mas do interior. Claro que isso é mais fácil dizer do que fazer,
pode ser desafiador resistir ao apelo da gratificação instantânea e cultivar um senso de contentamento interior. No entanto, ao praticarmos a autodisciplina e a moderação, podemos aprender a encontrar alegria nas coisas simples e cultivar um maior senso de satisfação em nossas vidas. Não dependa sob nenhuma circunstância de um sentimento parcial. Este princípio adverte contra tomar decisões baseadas unicamente em nossas emoções ou impulsos temporários. Em vez disso, devemos nos esforçar para tomar decisões com base em um profundo entendimento de nós mesmos e de nossas circunstâncias. Ao fazer isso, evitamos tomar decisões precipitadas ou mal informadas que possamos mais tarde lamentar. Esse princípio nos encoraja a cultivar um senso de desapego de nossas emoções e sentimentos. Em vez de nos apegarmos a emoções ou estados de espírito específicos, somos encorajados a permanecer abertos e receptivos a todas as experiências. Ao fazer isso, cultivamos um maior senso de equilíbrio e estabilidade interior, livres dos altos e baixos da volatilidade emocional. Claro que este princípio não nos encoraja a nos tornarmos insensíveis ou indiferentes às nossas emoções, e em vez disso, ele nos encoraja a abordá-las com um senso de desapego e não nos apegarmos a elas, reconhecendo que são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz e estabilidade interior, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Pense com leveza sobre si mesmo e profundamente sobre o mundo. Este princípio nos encoraja a ser humildes e evitar nos apegarmos demais à nossa própria importância. Ao focarmos no mundo ao nosso redor, somos capazes de apreciar melhor a sua beleza e complexidade. Isso, por sua vez, pode nos ajudar a nos sentirmos mais conectados com os outros e com as forças maiores que moldam nossas vidas. Esse princípio nos encoraja a cultivar um senso de humildade e abertura para o mundo ao nosso redor. Ao pensar com leveza sobre nós mesmos, nos libertamos do fardo do ego e da autoimportância. Ao pensar profundamente sobre o mundo, cultivamos um maior senso de conexão e empatia pelos outros. Claro que este princípio não nos encoraja a desvalorizar nosso próprio valor ou negligenciar nossas próprias necessidades. Pelo contrário, ele nos encoraja a abordar o mundo com um senso de curiosidade e admiração, reconhecendo a vastidão e complexidade do universo ao nosso redor. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de humildade e gratidão, conectando-nos mais profundamente com o mundo e as pessoas ao nosso redor. Seja desapegado do desejo durante toda a sua vida. Este princípio enfatiza a importância de abandonarmos nossos apegos a posses materiais, poder e outros fatores externos. Ao fazer isso, somos capazes de encontrar paz interior e viver uma vida mais gratificante. Também podemos direcionar nossa atenção para coisas que realmente importam, como nossos relacionamentos, nossas paixões e nosso crescimento pessoal. Esse princípio nos encoraja a cultivar um senso de não apego aos nossos desejos e anseios. Ao fazer isso, nos libertamos do ciclo de desejo e vício que pode nos aprisionar em um estado de sofrimento. Ao cultivar um sentido de desapego, aprendemos a encontrar alegria e satisfação no momento presente, em vez de na busca por desejos externos. Claro que este princípio não nos encoraja a negligenciar nossos objetivos ou a abandonar nossos sonhos, pelo contrário, ele nos encoraja a abordar nossos desejos com um senso de desapego e não apegar-se a eles, reconhecendo que são impermanentes e sujeitos a mudanças. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento, mesmo quando nossas circunstâncias externas não se alinham com nossos desejos. Não se arrependa do que você fez. Esse princípio nos lembra que não podemos mudar o passado e que ficar remoendo nossos erros ou deficiências só nos impede de avançar. Em vez de nos arrependermos do que fizemos, devemos nos concentrar em aprender com nossas experiências e seguir em frente com maior sabedoria e compreensão. O arrependimento é uma emoção poderosa que pode nos prender ao passado e nos impedir de avançar. Esse princípio nos encoraja a abordar nossas ações passadas com um senso de aceitação e perdão, reconhecendo que cada experiência e decisão nos trouxe até onde estamos hoje. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo do arrependimento e nos permitimos abraçar plenamente o momento presente.
Claro que este princípio não nos encoraja a negligenciar as lições que podemos aprender com nossos erros passados, pelo contrário, ele nos encoraja a abordar nossas ações passadas com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não podemos mudar o que já aconteceu. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação e seguir em frente com maior clareza e propósito. Nunca seja invejoso. Este princípio alerta contra o poder destrutivo da inveja, que pode nos levar a sentir ressentimento e amargura em relação aos outros. Ao cultivar um senso de equanimidade e desapego, somos capazes de evitar ficar invejosos dos outros, e em vez disso, nos concentrarmos em nosso próprio crescimento e desenvolvimento. A inveja é uma emoção poderosa que pode corroer nosso senso de autovalor e conexão com os outros. Esse princípio nos encoraja a abordar nossos relacionamentos e interações com os outros com um senso de generosidade e não apego, reconhecendo que todos nós temos nossos próprios caminhos e jornadas únicas na vida. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo da inveja e nos permitimos apreciar plenamente a beleza e maravilha do mundo ao nosso redor. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar nossas próprias necessidades ou a importância de relacionamentos saudáveis, pelo contrário, ele nos encoraja a abordar nossos relacionamentos com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não podemos controlar as ações ou decisões dos outros. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e desenvolver conexões mais profundas e significativas com as pessoas ao nosso redor. Nunca se entristeça com uma separação. Esse princípio nos lembra que as separações são uma parte natural da vida e que não devemos nos apegar demais a nenhuma pessoa ou situação. Ao aceitarmos a impermanência da vida, somos capazes de encontrar uma maior paz e contentamento, mesmo diante da perda ou da mudança. A tristeza é uma emoção natural e humana, mas também pode ser uma fonte de sofrimento. Esse princípio nos encoraja a abordar nossas experiências de tristeza e luto com um senso de desapego e não apegar-se a eles, reconhecendo que essas emoções são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo da tristeza e nos permitimos abraçar plenamente o momento presente. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de processar nossas emoções ou buscar apoio quando necessário, pelo contrário, ele nos encoraja a abordar nossas experiências de tristeza e luto com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que essas emoções são uma parte natural da experiência humana. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação e seguir em frente com maior clareza e propósito. Ressentimento e reclamação não são apropriados para si mesmo nem para os outros. Esse princípio alerta contra o poder destrutivo da negatividade, que pode nos levar a nos tornarmos amargurados e ressentidos em relação aos outros. Em vez de reclamar ou alimentar ressentimentos, devemos nos esforçar para encontrar soluções construtivas para nossos problemas e manter uma atitude positiva, mesmo diante da adversidade. O ressentimento e as reclamações são emoções poderosas que podem corroer nosso senso de paz interior e contentamento. Esse princípio nos encoraja a abordar nossas experiências de raiva e frustração com um senso de desapego e não apegar-se a eles, reconhecendo que essas emoções são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo do ressentimento e das reclamações e nos permitimos abraçar plenamente o momento presente. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de estabelecer limites ou enfrentar injustiças quando necessário, pelo contrário, ele nos encoraja a abordar nossas experiências de raiva e frustração com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que essas emoções são uma parte natural da experiência humana. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação e abordar situações desafiadoras com maior clareza e propósito. Não deixe que seus sentimentos de luxúria ou amor te guiem. Esse princípio enfatiza a importância de manter um senso de desapego em nossos relacionamentos, em vez de nos envolvermos demais em nossas emoções. Ao fazer isso, somos capazes de evitar nos tornarmos excessivamente dependentes dos outros e, em vez disso, cultivar um senso de autossuficiência e independência. Luxúria e amor são emoções poderosas que muitas vezes podem nublar nosso julgamento e nos levar ao erro.
Esse princípio nos encoraja a abordar nossas experiências de atração e apego com um senso de desapego e não apegar-se a eles, reconhecendo que essas emoções são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo da luxúria e do amor e nos permitimos abraçar plenamente o momento presente. Isso nos encoraja a abordar nossas experiências de atração e apego com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não podemos controlar as ações ou decisões dos outros. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e promover conexões mais profundas e significativas com as pessoas ao nosso redor. Em todas as coisas, não tenha preferências. Esse princípio nos lembra que nossas preferências muitas vezes são moldadas por nossos próprios preconceitos e limitações, e que devemos nos esforçar para permanecer de mente aberta e flexíveis em nossa abordagem à vida. Ao fazer isso, somos capazes de apreciar a diversidade do mundo e encontrar alegria no inesperado e no desconhecido. Preferências são uma parte natural da experiência humana, mas também podem ser uma fonte de sofrimento. Esse princípio nos encoraja a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não apegar-se a elas, reconhecendo que tudo é impermanente e sujeito a mudanças. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo das preferências e nos permitimos abraçar plenamente o momento presente. Isso não nos encoraja a negligenciar a importância de fazer escolhas ou abandonar nossos valores e crenças, mas nos encoraja a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não há uma maneira inerentemente certa ou errada de viver nossas vidas. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação e seguir em frente com maior clareza e propósito. Seja indiferente ao lugar onde você vive. Esse princípio nos encoraja a cultivar um senso de paz interior e contentamento, independentemente de nossas circunstâncias externas. Ao nos desapegarmos de nossos arredores físicos, somos capazes de encontrar maior liberdade e flexibilidade em nossas vidas. Também podemos nos concentrar mais plenamente em nosso desenvolvimento interno e no cultivo de nosso próprio caráter. Nossas circunstâncias externas, como nossa situação de moradia, muitas vezes podem ter um grande impacto em nosso senso de bem-estar e felicidade. Esse princípio nos encoraja a abordar nossa situação de moradia com um senso de desapego e não apegar-se a ela, reconhecendo que nosso senso de paz interior e contentamento vem de dentro de nós, e não de nossas circunstâncias externas. Claro que esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de criar um ambiente de vida seguro e confortável. Pelo contrário, nos encoraja a abordar nossa situação de moradia com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que nossas circunstâncias externas são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e direcionar nossa energia para as coisas que realmente importam na vida. Não busque o sabor de boa comida. A comida é uma parte natural e necessária da vida, mas também pode ser uma fonte de apego e sofrimento. Esse princípio nos encoraja a abordar nossa relação com a comida com um senso de desapego e não apegar-se a ela, reconhecendo que o prazer de boa comida é impermanente e sujeito a mudanças. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo do apego à comida e permitimos que nós mesmos abracemos plenamente o momento presente. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de nutrir nossos corpos ou privar-nos do prazer de boa comida. Pelo contrário, nos encoraja a abordar nossa relação com a comida com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que a comida é um meio para um fim, e não um fim em si mesma. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossa relação com a comida de forma saudável e equilibrada. Não siga os costumes comuns. Esse princípio enfatiza a importância de não nos deixarmos guiar cegamente pelos costumes e normas sociais estabelecidas. Muitas vezes, os costumes comuns podem nos limitar e restringir nossa liberdade de viver de acordo com nossa própria verdade e autenticidade. Ao cultivarmos um senso de desapego em relação às expectativas da sociedade, somos capazes de abraçar plenamente nosso eu verdadeiro e viver de acordo com nossos valores e propósito. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância da comunidade ou a abandonar nossos valores e crenças.
pelo contrário, ele nos convida a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que temos o poder de fazer nossas próprias escolhas e viver nossas vidas de maneira que estejam alinhadas com nosso verdadeiro eu. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação e seguir em frente com maior clareza e propósito. Não seja ciumento ou invejoso. Ciúme e inveja são emoções humanas comuns que podem surgir quando nos comparamos com os outros ou desejamos o que eles têm. Essas emoções podem levar ao sofrimento e à insatisfação com nossa própria vida. Esse princípio nos encoraja a abordar nossos relacionamentos e experiências com um senso de desapego e não apegar-se a eles, reconhecendo que o sucesso e a felicidade dos outros não diminuem nosso próprio valor ou felicidade. Ao cultivarmos um senso de desapego em relação ao ciúme e à inveja, somos capazes de abraçar a alegria e a plenitude em nosso próprio caminho, sem se comparar ou sentir ressentimento em relação aos outros. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância da competição saudável ou a abandonar nossas metas e ambições. Ele nos convida a abordar nossos relacionamentos e experiências com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que temos o poder de definir nosso próprio sucesso e felicidade. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossos relacionamentos e experiências de maneira saudável e equilibrada. Não guarde raiva ou ressentimento. A raiva e o ressentimento são emoções poderosas que podem surgir em resposta a experiências dolorosas ou injustiças. Essas emoções podem consumir nossa paz interior e nos impedir de seguir em frente com clareza e propósito. Esse princípio nos encoraja a abordar nossas emoções com um senso de desapego e não apegar-se a elas, reconhecendo que a raiva e o ressentimento são impermanentes e sujeitos a mudanças. Ao cultivarmos um senso de desapego em relação à raiva e ao ressentimento, somos capazes de liberar o fardo dessas emoções negativas e nos abrir para a aceitação e a compreensão. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de reconhecer e processar nossas emoções ou a abandonar nosso senso de justiça e equidade. Ele nos convida a abordar nossas emoções com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que temos o poder de escolher como responder a situações e experiências difíceis. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossas emoções de maneira saudável e equilibrada. Não se coloque acima dos outros. O ego humano é uma força poderosa que muitas vezes nos leva a acreditar que somos superiores aos outros. Esse princípio nos encoraja a abordar nossos relacionamentos e experiências com um senso de humildade e desapego, reconhecendo que todos os seres são iguais e merecem respeito e compaixão. Ao cultivarmos um senso de desapego em relação ao ego e à necessidade de nos sentir superiores, somos capazes de reconhecer a interconexão e interdependência entre todos os seres. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância do autorreconhecimento ou a abandonar nosso senso de individualidade. Ele nos convida a abordar nossos relacionamentos e experiências com um senso de humildade e não julgamento, reconhecendo que todos nós estamos interligados e dependentes uns dos outros. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossos relacionamentos e experiências de maneira saudável e equilibrada. Não se apegue à sua posição. Muitas vezes, nos definimos por nossos títulos de emprego, posição social ou status material. No entanto, esses marcadores externos de identidade podem nos limitar e impedir que abracemos plenamente nosso verdadeiro eu. Esse princípio nos encoraja a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não apegar-se a eles, reconhecendo que nossa posição na sociedade não define nosso valor ou felicidade. Ao cultivarmos um senso de desapego em relação à nossa posição social e material, somos capazes de nos libertar do fardo do ego e da busca constante por reconhecimento externo. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de buscar nossas paixões ou a abandonar nosso senso de propósito e direção. Ele nos convida a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que nosso verdadeiro valor reside em nossas qualidades e caráter. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossas experiências de maneira saudável e equilibrada. Não se preocupe em viver uma vida longa.
O medo da morte e a preocupação com o envelhecimento muitas vezes nos levam a viver nossas vidas com ansiedade e insegurança. Esse princípio nos encoraja a abordar nossa mortalidade com um senso de aceitação e desapego, reconhecendo que a morte é uma parte inevitável da experiência humana. Ao cultivarmos um senso de desapego em relação à preocupação com o tempo que temos na vida, somos capazes de apreciar plenamente o presente e viver com autenticidade e propósito. Esse princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de cuidar da nossa saúde ou a abandonar o nosso senso de autopreservação. Ele nos convida a abordar nossa mortalidade com um senso de aceitação e não julgamento, reconhecendo que nosso tempo nesta terra é limitado e precioso. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossas vidas de maneira saudável e equilibrada. Mantenha-se no caminho. O 21º princípio é manter-se no caminho. O último princípio do Dokudo é talvez o mais simples, e não se desviar do caminho. Esse princípio nos incentiva a permanecer fiéis aos nossos valores e princípios, evitando sermos desviados por distrações ou tentações que possam nos afastar de nossos objetivos. De muitas maneiras, esse princípio é uma síntese de todos os outros que o precedem. Ao cultivar o desapego, a autoconsciência e a paz interior, podemos nos manter focados em nossos objetivos e manter um senso de clareza e propósito, mesmo diante de adversidades. É claro que manter-se fiel ao nosso caminho nem sempre é fácil. A vida está cheia de distrações e desafios que podem testar nossa determinação e nos desviar do caminho. No entanto, ao abraçarmos os princípios do Dokudo e nos comprometermos a permanecer fiéis aos nossos valores e princípios, podemos nos manter focados em nosso caminho e alcançar o sucesso e a plenitude que buscamos. O Dokudo, ou o caminho de andar sozinho, oferece um conjunto poderoso e atemporal de princípios para viver uma vida significativa e realizadora. Embora esses princípios tenham sido originalmente destinados à classe samurai, eles são igualmente aplicáveis a pessoas de todas as origens e caminhos de vida. Os princípios do Dokudo nos encorajam a abordar nossas vidas com um senso de desapego e não nos apegar a coisas materiais, reconhecendo que a busca por sucesso e felicidade externa muitas vezes pode nos desviar do nosso verdadeiro propósito. Ao cultivar um maior senso de paz interior e contentamento, podemos abordar nossos relacionamentos e experiências de maneira saudável e equilibrada e encontrar verdadeira realização no momento presente. O Dokudo é uma jornada desafiadora que requer uma grande dose de autodisciplina e introspecção. No entanto, ao abraçarmos esses princípios e nos esforçarmos para viver nossas vidas de acordo com eles, podemos desbloquear nosso pleno potencial como seres humanos e levar uma vida de significado e propósito.